A nossa homenagem para Roberto Cante de Lima, num texto autoral recente, onde fizemos gravar no nosso blog o seguinte conteúdo. A história de vida de Roberto Cante de Lima é uma das páginas mais bonitas da comunidade científica brasileira. A enciclopédia eletrônica registra que ele foi um eminente antropólogo, mas isso não é tudo que devemos lembrar sobre o professor Cante de Lima. Verdade é que ele foi jurista de formação acadêmica, onde inicia sua trajetória no Rio Grande do Sul, destacando-se como o brasileiro que mais produziu pesquisas sobre o sistema de justiça criminal. Antropologia do direito, dentro do universo das ciências jurídicas e sociais, bem como segurança pública, foi a sua praia. As pessoas costumam puxar a brasa para o seu assado, a fim de confirmar as suas teses absurdas e incompatíveis com a realidade dos fatos. Desde o braseiro surgem excrescências como aquelas que já denunciamos aqui. Weber era sociólogo. Weber nunca foi, não era e não vai ser sociólogo, mas tem que legitimar o processo de bolsa. Tem que prestar contas dos valores respectivos às diárias da viagem. Enfim, lógica estamental que está afundando o barco da universidade pública e gratuita. Agora vamos agregar mais uma verdade no nosso curso. Que curso? Que curso é esse? Economia cultural, lembra? Lembra a videoaula sobre a dialética dos metais? Então, Cante de Lima não era antropólogo. O professor Cante de Lima lecionou antropologia para juristas e não juristas, até maio de 2025, data da sua morte. Diria um transeunte perdido no vale, como explicar o que é cultura jurídica para aqueles que não leram integralmente, não leram integralmente o artigo 5º da Carta Magna Brasileira, da Constituição Federal de 1988. A presunção de inocência está lá. O direito ao devido processo legal está lá. O contraditório e a ampla defesa também estão lá. Mas nada disso importa para o doutor autocrático que, no topo do seu pedestal, determina a sentença. Culpado. Doutor ou doutora autocrática, né? Aqui colocamos no masculino, mas também pode ser feminino. Não importa o gênero, o que importa é a base do texto. Veja, gente, isto é medievo, isso é pré-iluminismo, isso é a ponta do estamento que sobrevive dentro do Estado de Direito brasileiro. Lembram da Inquisição, do processo inquisitório que antecede o devido processo legal? Então é sobre tudo isso que estamos aqui a falar. E aí seguimos nesse mesmo parágrafo. Até quando? Até quando conviveremos? Até quando conviveremos com a barbárie pintada de república? A quem estão enganando? A quem estão a enganar? A questão é a pergunta. Mais uma pergunta. A serviço de quem atuam estes senhores ilustres, enlouçados de democracia? Gente, de novo, senhores também podem ser senhoras, porque estamos usando as regras da língua portuguesa que colocam o gênero masculino como regra. Tem outros que querem outro tipo de... Aí tudo bem, a gente respeita, mas aqui nós estamos cumprindo o que diz a língua portuguesa, as regras da língua portuguesa. O próximo parágrafo diz o seguinte:
A produção de prova é autoral. Subiu no púlpito e declarou: os cursos de mestrado não têm mais razão de ser, pois não formam ninguém, ou não formam profissional para nada, ou coisa que o valha. É mais ou menos essa frase que eu ouvi e que estou colocando aqui. Pois é o curso de doutorado que forma professores habilitados para o ensino superior. Um especialista falando, está dentro das aspas, abre aspas, fecha aspas. Até o presente feito, temos total concordância, ou seja, o especialista na formação de doutores está correto e a sua fala é digna de um especialista na área em que ele atua. A questão que fica é a seguinte: por que os cursos de mestrado seguem sendo realizados? Se é que não formam nada nem ninguém, a pergunta é: por que eles seguem sendo realizados? E aí seguimos ainda com outra questão. Por que o contribuinte tem que arcar com os custos de formação do mestrando que, ao final do curso, não está habilitado para o magistério de nível superior? Nós estamos questionando, nós estamos perguntando, estamos querendo entender essa dinâmica, estamos dialogando com você e compartilhando das nossas dúvidas, das nossas questões e do nosso texto. Seguimos. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Nós viemos aqui para ler ou para escrever? Uma questão, né? A gente brincando ali, mas também falando sério, porque o wikipedista diz que o professor Cândido de Lima criou o primeiro curso de graduação em segurança pública no Brasil, na Universidade Federal Fluminense. Diz ainda que coordenou o Instituto de Estudos Comparados e Administração de Conflitos, Centro de Excelência em Pesquisa sobre Justiça e Polícia. Diz que foi membro da Academia Brasileira de Ciências e recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico. Então nós lemos isso na Wikipédia, estamos trazendo aqui como uma referência, estamos questionando o que esses fatos estão nos informando. Fato é que, aí nosso texto agora, né? Então, dialogando com o wikipedista, por isso que eu falo, se nós viemos aqui para beber ou para conversar, para ler ou para escrever, né? Fato é que cursou Direito na URGS e depois foi dar aula no Museu Nacional. As pessoas não entendem a dinâmica dos cursos de Direito no Brasil. Via de regra, o camarada frequenta a graduação de Direito e tem prática no processo criminal. Por exemplo, é um delegado de polícia ou alguém que atua no ramo, e aí ele vai lecionar Direito Penal nos cursos de graduação em Direito. Simples assim. E o mestrado? Bom, os cursos de mestrado não formam professores. Universidade do Brasil. Isso está confirmando aquilo que nós dissemos antes. O cidadão que está dando direito penal, aula de direito penal, muitas vezes não tem sequer o mestrado, ele tem a graduação e tem a prática profissional dele na área da segurança pública. Então ele vem e dá aula. Isso é comum de acontecer nos cursos de direito. E esses cursos estão formando os juristas, os advogados, os promotores, os defensores públicos, etc, etc. Cândido de Lima era doutor em Harvard, pós-doutor uma trajetória de um homem ilustre que permanece presente na sua obra, sempre pesquisando sobre o sistema de justiça criminal, a cultura jurídica e a cultura policial. Acho que é possível perceber que estamos aqui a falar sobre a matéria, face ao que ocorreu na Praia Brava. Deixamos destacado isso para que, se alguém não está entendendo, então que seja mais fácil de entender. Passou um mestre aqui. O mestre é aquele que frequentou o curso de mestrado, né, gente? Porque tem essa coisa de formar de mestre aqueles que também não têm mestrado. Bom, e disse o seguinte: era apenas um cachorro. Gente, por favor, são recursos públicos e quem financia o sistema público de educação é o cidadão comum, que na sua grande maioria vive de salário mínimo e nunca vai entrar ou nunca vai ver o seu filho entrar na universidade pública gratuita. É difícil de entender isso, gente, sim ou não? É difícil de entender que quem financia o sistema não tem direito de entrar. Por favor, dá uma olhada nisso. Isso é um clamor, é um pedido, é um chamado para que você leia esse texto, pense sobre essa matéria e que possa também opinar sobre. Veja, próximo parágrafo. A universidade pública e gratuita está em processo de estatização ao contrário. Estatização ao contrário, ou seja, uma espécie de lenta e gradual, não está escrito aqui, mas estamos agregando, privatização, pois vários cursos de pós-graduação
e já tivemos essa experiência, podemos falar da nossa própria experiência, vários cursos de pós-graduação já estão a cobrar valores dos estudantes interessados em frequentar cursos de formação específica, às vezes a título de inscrição, às vezes a título de mensalidade, ou seja, como for, não importa o nome da cobrança, mas existe a cobrança dentro da universidade pública e gratuita, com edital, com lei, edital análogo à lei, existe cobrança, já existe. Concluindo com a legenda, o graduando da universidade, com U maiúsculo, conclui o curso e não foi convidado para descobrir o que significa cultura jurídica. Vou repetir, cultura jurídica. O graduando, de um modo geral, não sabe o que significa, não foi apresentado, não pesquisou, não leu o que significa cultura jurídica. E aqui vale para os cursos de ciências sociais e ciências jurídicas e sociais, para os dois cursos. Portanto, infelizmente, não entende o que está a ocorrer no caso Orelha. Abre parênteses, e aí a gente abre um parênteses grande aqui para falar, detalhar o que a gente está dizendo. Veja, ele então não sabe o que significa a conclusão do inquérito policial, pois não leu Cândido de Lima. Não sabe o que o MP deve proceder na sequência do processo, entre aspas, processo, pois não leu uma página do CPP, Código de Processo Penal. Tampouco entende por que o maior caso de maus tratos aos animais no Brasil não vai ser concluído com uma sentença penal condenatória, pois nunca teve nas mãos o ECA. Veja, nem sequer nas mãos. Nós não estamos falando ler o ECA. O cidadão, o graduando, não pegou na mão, não teve contato, não teve relação, não sabe do que se trata o Estatuto da Criança e do Adolescente, aí no caso das sociais, tá? Porque obviamente que o cara que fez graduações sociais e jurídicas, ele teve essa oportunidade. Agora, eu vou dizer o seguinte, o cara que formou também em sociais e jurídicas não tem na mão o atual ECA digital, que é uma lei recente, final do ano passado, e que, então, vale por os dois, sociais e jurídicos. Aqui ficou aumentado, tem problemas de edição nesse texto, tem que melhorar isso, mas concluímos com o parágrafo que diz: a história de vida de Roberto Cândido de Lima é uma das páginas mais bonitas da comunidade científica brasileira. Seja honesto, decente, sincero, coloca o teu nome no livro da história da lealdade e da verdade. Viver da política ou viver para a política. Lembra do que o Weber falou lá naquela preleção que virou livro? Então, você decide em qual fileira vai gravar o teu nome. Enterrar o estamento já. Enterrar o estamento já. Pelo Orelha, por nós e para a justiça necessária e devida a todo o inocente, seja ele humano ou não humano. Justiça para a Orelha.